Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar então sobre os misturadores, né? Então aí misturadores de mistura rápida e misturadores de mistura lenta, né? Como a gente tinha falado anteriormente, né? A gente tinha falado de etapas de coagulação e floculação, né? Então relembrando, a coagulação é você adicionar um coagulante para desestabilizar partículas coloidais, né? E a floculação, né? Você promover choque entre essas partículas já desestabilizadas, desculpe, pela coagulação, e aí então formar partículas maiores que são os flocos. E aí, assim, isso aqui são os processos, né? Mas aí como, né? Em que unidade, de que forma isso se dá, né? De que forma se dá a coagulação, de que forma se dá a floculação, né? E aí a resposta para isso são essas unidades de mistura, certo? Então aqui eu estou falando aqui da mistura rápida, né? A mistura rápida ela é utilizada, entre outras coisas, né, para a coagulação, né, para a adição de coagulante, né, vamos ser mais específico, né? E aí por que eu estou falando assim, adição de coagulante? Porque a mistura rápida é uma etapa, é uma operação, né, que ela tem por fim você fazer a adição e dispersão de produtos químicos. Então, pode ser N produtos químicos. Aqui no caso, né, a gente está falando aqui dos coagulantes. A gente também pode estar utilizando também, como vocês estão vendo aqui no exemplo, aqui, né, aqui embaixo, você tem a adição de correção de pH, então se adicionar um alcalinizante ou um acidificante, certo? Vocês podem também estar adicionando ali, sei lá, um carvão ativado em pó também, ou flúor, ou cloro, enfim, cloro líquido, né, se for na forma líquida. Mas enfim, você tem N produtos aí que você pode estar utilizando aqui para fazer então a mistura rápida, né? Então ela não é exclusiva aí da coagulação, mas assim, para fazer a coagulação você vai fazer o uso de uma unidade de mistura rápida, né? Certo? Então a ideia então é você fazer o que? Você é que nem você fazer pegando o exemplo aqui do dia a dia, é que nem você vai fazer um suco, né? Você vai adicionar lá, se você pega um suco em pó, por exemplo, você vai adicionar lá o suquinho em pó no jarro de água, você vai adicionar, você geralmente esses sucos aí não vem, bom, já vem adoçado lá, né? Então, só que assim, vocês adicionam o pó lá do suco ali no jarro, e assim, não é só, né, adicionou o suco lá e ia tomar, não, vocês têm que fazer, agitar, né, a água lá no jarro, para o quê? Para promover uma mistura rápida, né, desse pó ali do suquinho em pó, e aí de forma que você tenha a homogeneização, a dispersão desses produtos aí que estão contidos no suquinho em pó, para que você tenha lá um suco ali então homogêneo que está com um produto bem homogeneizado ali, e aí fazer o consumo, né? Então essa aqui é a ideia, né? Bom, e aí o outro processo que a gente vai ter, né, é a mistura lenta, né? Então a gente tinha falado assim da coagulação e aí tem a floculação. A floculação vai ocorrer em unidades de mistura lenta. E aí no caso aí o objetivo dessa operação, né, é promover então colisão entre essas partículas já desestabilizadas pela coagulação, né, e aí estão formando os flocos. Como o próprio nome diz, né, a velocidade, né, com que se dá essa movimentação aí do líquido, né, ela é mais lenta, né? Até porque a gente, assim, nós queremos que se formem os flocos, mas que não, assim, a gente quer que tenha o choque entre as partículas desestabilizadas, mas esse choque não pode ser muito forte a ponto de quebrar os flocos os flocos formados, né? Então, você precisa ter um choque para que as partículas grudem, mas ele não pode ser muito forte a ponto de quebrar essas partículas que estão formando os flocos, né? Bom, aí falando aqui em parâmetros, né? Vamos lá. A mistura rápida. Quais são os parâmetros que vão caracterizar então a mistura rápida? A gente vai ter então um gradiente de mistura bem elevado, ou seja, vai ter uma alta velocidade, uma alta energia aplicada lá no líquido, certo? E o tempo que isso ocorre, né, que ocorre lá a mistura, a adição lá do coagulante, enfim, do produto, vai ser um tempo baixo, né? Então, por isso que é mistura rápida. Então, o tempo de mistura é baixo, né?
E aí aqui tem alguns exemplos, né, de parâmetros de gradiente de mistura e tempo de mistura, né, para coagulantes, né. Então vocês vão ver aqui gradiente de 3.000 a 7.000, né, e tempo de mistura menos de 5 ou 60 segundos. Né. Aqui o que tem um pouco mais, né, desse polímero catiônico, você tem o que? É um gradiente um pouco menor que os outros, né, então 250 a 800 segundos a menos 1. E o tempo de mistura lá de 30 a 300 segundos, mas ainda assim, né, na ordem de segundos. Já a mistura lenta, né, ela vai ser o oposto, né? Como é uma mistura assim, mais, bom, o nome diz, né, mistura lenta. Então o tempo de mistura, né, vai ser o que, né? O tempo vai ser mais elevado, né, porque é uma mistura lenta. A outra coisa, a velocidade que isso ocorre, né, vai ser baixa. Então você tem um gradiente de mistura baixo, também lembrando, né, porque a gente quer formar, você quer que tenha choque entre as partículas para formar o floco, mas você não quer perder os flocos já formados. Né? E uma outra coisa que ocorre no caso na mistura lenta, né, então aí a gente chama, assim, a gente também vai chamar de unidade de mistura lenta, né, ou floculadores, né, ou unidades de floculação, que é onde ocorre então a formação dos flocos. Né. É uma coisa que vai ocorrer então nessas unidades, a gente vai ter um gradiente decrescente. Então você começa então a primeira unidade, o gradiente, por exemplo, 60 segundos a menos 1, o segundo 40 segundos a menos 1 e o último 20 segundos a menos 1. Ou seja, ele vai reduzindo, por quê? Porque inicialmente você quer mais promover o choque, porque você tem várias partículas desestabilizadas, e só que aí ao medida que vai passando, né, avançando aqui nas unidades, você já tem partículas maiores e você não quer perder essas partículas maiores. Então você vai reduzindo o gradiente de mistura para manter essas partículas maiores. Então essa que é a ideia. E aqui, né, para vocês terem uma ideia, né, então, ó, tempos de mistura e gradientes de misturas usuais aqui. Né? Então, unidade mecanizada, com agitador mecânico. Né? Então, você tem um tempo de mistura de 20 a 60 minutos. Minutos. Lá a gente está falando coisas na ordem de segundos. Né? Então, o tempo aqui é bem mais elevado. Os gradientes de mistura, né? Então, eu estava falando, né, de 70 a 10 segundos a menos 1 numa unidade mecanizada, 50 a 100 segundos a menos 1 na unidade hidráulica. Né? E aqui você vê que o tempo de mistura também de 5 a 30 minutos. Ainda assim, né? O menor tempo ainda são 5 minutos, né? Na ordem de minutos. Então, gente, essas aí são as características aí de unidades de mistura lenta e mistura rápida, que são as unidades que a gente utiliza, então, para os processos de coagulação e floculação, certo? Então, a gente se vê, então, no próximo vídeo.